O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Esperança Silva abriu os olhos lentamente, sentindo o peso familiar da solidão que a acompanhava há 5 longos anos. Aos 72 anos, havia se acostumado à rotina invariável que preenchia seus dias vazios na pequena casa nos subúrbios de Petrópolis, mas isso não tornava o silêncio menos ensurdecedor. Levantou-se da cama de casal onde dormia sozinha. Os lençóis do lado direito ainda perfeitamente arrumados, uma lembrança constante de tudo que havia perdido. Caminhou até a cozinha, seus pés descalços tocando o piso frio, e preparou o café da manhã para uma pessoa só. 2 fatias de pão integral, uma xícara de café preto e uma banana. Sempre a mesma coisa. A simplicidade havia se tornado sua companheira mais fiel. Enquanto tomava o café, observou pela janela da cozinha o movimento matinal do bairro. As crianças correndo para a escola, os vizinhos saindo para o trabalho, a vida acontecendo ao seu redor, enquanto ela permanecia imóvel, como uma pedra no meio de um riacho. Dona Mercedes, sua vizinha de 80 anos, regava as plantas em sua varanda, acenando timidamente quando percebeu que estava sendo observada. Esperança retribuiu o cumprimento com um sorriso forçado. A manhã se arrastou como todas as outras. Arrumou a casa, que já estava impecável, leu algumas páginas de um romance que não conseguia prender sua atenção e assistiu ao programa de auditório na televisão. Quando o relógio marcou 10 horas, pegou sua bolsa de feira e saiu para fazer as compras semanais no centro de Petrópolis. Era a única atividade que realmente a obrigava a sair de casa e interagir com outras pessoas, mesmo que fossem conversas superficiais com comerciantes. O ônibus balançava suavemente, enquanto descia a serra em direção ao centro histórico da cidade. Esperança observou as montanhas verdejantes que cercavam Petrópolis, a arquitetura imperial que contava histórias de tempos passados, e sentiu uma pontada de nostalgia. Havia sido nesta mesma rota que, décadas atrás, viajava com Antônio e Carolina para passeios familiares. A menina sempre colava o rosto na janela, maravilhada com a paisagem, enquanto ela e o marido planejavam o futuro da família. Aqueles tempos pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Desceu no ponto central e caminhou pelas ruas movimentadas, cumprindo sua lista de compras com eficiência mecânica. Pães na padaria, frutas e verduras na feira, produtos de limpeza no supermercado. Os comerciantes a cumprimentavam educadamente, alguns perguntavam sobre sua saúde, mas ninguém realmente parecia interessado nas respostas. Ela havia se tornado invisível, mais uma senhora idosa entre tantas outras que perambulavam sozinhas pelas ruas. Foi quando passava em frente à delegacia local que ouviu a conversa que mudaria completamente o rumo de sua existência. 2 policiais estavam na calçada, fumando e conversando durante o intervalo. Sem querer ser intrometida, Esperança diminuiu o passo, mas as palavras chegaram até ela com clareza cristalina. É uma pena mesmo, sargento. O Thor serviu 7 anos na unidade canina, participou de operações importantes, salvou vidas. E agora ninguém quer adotar um Doberman de 7 anos, disse o policial mais jovem, balançando a cabeça com pesar. Pois é, soldado. O pessoal só quer filhote, não entende que um cão treinado como ele vale por 10. Mas que jeito, né? Se não aparecer ninguém até sexta-feira, vamos ter que... O sargento não completou a frase, mas o silêncio disse tudo. Esperança parou completamente. Algo dentro de seu peito se contraiu, uma sensação estranha que não experimentava há muito tempo. Compaixão, identificação, uma conexão inexplicável com um animal que ela nunca havia visto, mas que, assim como ela, estava sendo rejeitado por sua idade. Virou-se e caminhou na direção dos policiais, o coração batendo mais rápido do que havia batido em anos. Com licença, disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Ouvi vocês falando sobre um cachorro para adoção? Os 2 policiais a olharam com surpresa. O sargento, um homem robusto de meia-idade, sorriu gentilmente. Sim, senhora. O Thor, nosso Doberman aposentado. Mas devo avisá-la que ele é um cão grande e forte e tem suas particularidades por ter sido treinado para o serviço policial. Ele é agressivo? Perguntou Esperança, genuinamente curiosa, mas não desencorajada. Não, senhora.
Na verdade, é muito dócil com pessoas inocentes, mas tem instintos de proteção muito apurados. Foi treinado para identificar ameaças e reagir adequadamente. Com uma senhora vivendo sozinha, o policial hesitou, como se estivesse avaliando se seria apropriado. Seria perfeito, completou Esperança, surpreendendo a si mesma com a decisão súbita. Quando posso conhecê-lo? O soldado mais jovem trocou um olhar com o sargento, ambos claramente surpresos com o interesse inesperado. Bem, se a senhora tem certeza, pode vir agora mesmo. Ele está aqui nos fundos da delegacia, no canil temporário que montamos. Esperança seguiu os policiais através do corredor da delegacia, seu coração batendo forte no peito. Não sabia explicar o que a estava impulsionando, mas sentia que estava tomando a primeira decisão realmente importante de sua vida em 5 anos. O canil ficava nos fundos do edifício, uma área simples, mas limpa, com algumas baias individuais. E lá estava ele, o Doberman mais imponente que ela já havia visto, negro, com marcas castanhas no peito e nas patas, músculos definidos sob a pelagem brilhante e olhos inteligentes que pareciam avaliar cada movimento ao redor. Quando a viu se aproximar, levantou-se lentamente, mantendo uma postura alerta, mas não ameaçadora. Este é o Thor, apresentou o sargento. 7 anos de idade, castrado, vacinado e com saúde perfeita. Foi um dos nossos melhores cães de serviço. Esperança estendeu a mão na direção das grades e Thor se aproximou cautelosamente. Farejou seus dedos por alguns segundos antes de permitir um carinho hesitante. Quando ela tocou sua cabeça, algo aconteceu. Os olhos do animal se suavizaram e ele pressionou levemente a cabeça contra a palma de sua mão, como se reconhecesse uma alma ferida igual à sua. Ele gostou da senhora, observou o soldado jovem claramente impressionado. Thor não é muito chegado a estranhos. Quanto tempo ele tem estado aqui? Perguntou Esperança sem conseguir tirar os olhos do animal. 3 semanas. Seu antigo instrutor foi transferido para outra cidade e não pôde levá-lo. Tentamos encontrar alguém da corporação interessado, mas... O sargento deu de ombros. Eu o quero, disse Esperança, com uma determinação que surpreendeu até mesmo ela. Quais são os procedimentos? 1 hora depois, ela estava assinando os papéis de adoção, ouvindo as instruções sobre cuidados específicos e recebendo uma lista de comandos básicos que Thor reconhecia. O sargento insistiu em acompanhá-la até sua casa para garantir que o ambiente fosse adequado e para ajudar na transição. O ônibus de volta para casa foi uma experiência surreal. Thor viajou calmamente ao lado de Esperança, observando atentamente a paisagem pela janela, como um passageiro experiente. Outros passageiros os olhavam com curiosidade e um pouco de receio, mas o cão manteve-se perfeitamente comportado durante toda a viagem. Quando chegaram à pequena casa nos subúrbios, Thor fez uma inspeção meticulosa de todo o perímetro antes de entrar. Caminhou por cada cômodo, farejando cantos, verificando portas e janelas com a precisão de um profissional. O sargento riu ao observar o comportamento. Está fazendo o reconhecimento do terreno. É instinto. Em alguns dias ele vai conhecer cada centímetro desta casa melhor que a senhora. Depois que o policial partiu, Esperança se viu sozinha com Thor pela primeira vez. O cão havia escolhido um canto da sala, onde podia observar tanto a entrada principal quanto a porta dos fundos, e ali permaneceu, alerta, mas relaxado. E agora? Disse ela em voz alta, dirigindo-se ao animal. Fazem 5 anos que não tenho ninguém para conversar em casa. Thor inclinou a cabeça, como se estivesse realmente ouvindo e processando suas palavras. Seus olhos expressivos pareciam refletir uma compreensão que ia além do treinamento militar. Esperança preparou o jantar para 2 pela primeira vez em anos. Uma porção de ração especial que o sargento havia fornecido para Thor e um prato simples de arroz com frango para ela. Comeram em silêncio companheiro, cada um respeitando o espaço do outro, mas unidos por uma solidão compartilhada que começava lentamente a se transformar em algo diferente. Quando chegou a hora de dormir, Thor posicionou-se estrategicamente no corredor entre o quarto e a sala, de onde podia monitorar toda a casa. Esperança tentou convencê-lo a dormir em uma cama que havia improvisado na cozinha, mas o animal não se moveu de seu posto escolhido. Tudo bem, sussurrou ela,
antes de fechar a porta do quarto. Você sabe o que está fazendo. Pela primeira vez em 5 anos, Esperança adormeceu, sabendo que não estava completamente sozinha. No corredor, Thor mantinha sua vigília silenciosa, ouvidos atentos a qualquer som incomum, protegendo instintivamente a mulher que havia lhe dado uma segunda chance na vida. Do lado de fora, a noite tranquila de Petrópolis se estendia sobre a pequena casa onde 2 almas rejeitadas pelo tempo haviam encontrado uma na outra uma razão para seguir em frente. Nenhum deles poderia imaginar como aquela primeira noite juntos seria apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas de todas as pessoas ao redor deles. A lua cheia iluminava o quintal onde Thor havia farejado cada centímetro, catalogando mentalmente cada detalhe que poderia ser importante para a segurança de sua nova família de uma pessoa só. Seus instintos treinados já haviam identificado os pontos vulneráveis da propriedade, as rotas de fuga possíveis e estabelecido um perímetro mental de proteção. Mas Thor não era apenas um ex-cão policial cumprindo protocolos de segurança. Era também um animal que havia servido fielmente por 7 anos e agora, pela primeira vez, tinha alguém que era exclusivamente seu para proteger. A conexão que havia sentido com Esperança no primeiro encontro era real e profunda. Ambos conheciam a dor do abandono, a solidão de não ser mais necessário, e talvez fosse exatamente isso que os destinava a encontrar um ao outro. Enquanto as horas passavam e a casa permanecia em silêncio, Thor relaxou ligeiramente sua postura, mas manteve os sentidos alertas. Sua nova rotina estava apenas começando, e ele tinha a sensação, inexplicável, mas certa, de que dias importantes estavam por vir. Os primeiros dias com Thor trouxeram uma nova rotina para a vida de Esperança. O Doberman acordava sempre às 5h30 da manhã, meia hora antes do despertador, e fazia uma ronda completa pela casa antes de se posicionar ao lado da cama dela, aguardando que acordasse. Era como viver com um guarda-costas silencioso e eficiente que nunca relaxava completamente. No terceiro dia, Esperança notou algo peculiar. Thor não apenas patrulhava a casa durante o dia, mas parecia estar mapeando cada centímetro do terreno com precisão militar. Observava atentamente quando ela regava as plantas, memorizando a localização de cada vaso, cada móvel do quintal, cada possível obstáculo. Seus movimentos eram calculados, nunca aleatórios. "Você está planejando alguma coisa, não está?" murmurou ela, enquanto preparava o almoço e o observava pela janela da cozinha. Thor havia parado próximo ao portão dos fundos e permanecia imóvel há quase 10 minutos, apenas observando a rua. Suas orelhas estavam eretas, captando sons que ela não conseguia identificar. De vez em quando, emitia um rosnado baixo, quase imperceptível, como se estivesse conversando consigo mesmo sobre alguma ameaça que apenas ele podia perceber. Foi naquela tarde que Esperança fez a primeira descoberta intrigante sobre o passado de Thor. Enquanto escovava sua pelagem, seus dedos encontraram algo preso na coleira de couro grosso que veio com ele da delegacia. Escondidos entre as dobras do material, havia pequenos objetos metálicos que ela não havia notado antes. Com cuidado, removeu 3 pequenas medalhas militares, cada uma gravada com datas diferentes e símbolos que não reconhecia. Uma delas tinha a inscrição Operação Resgate e uma data de 2 anos atrás. Outra mostrava números que pareciam coordenadas. A terceira era diferente. Uma pequena estrela dourada com a gravação Herói Civil e uma data mais recente. "O que são essas, garoto?" perguntou, mostrando as medalhas para Thor. O cão pareceu reconhecer os objetos imediatamente. Seus olhos se fixaram nas medalhas e ele emitiu um som baixo, meio gemido, meio suspiro, como se estivesse recordando memórias importantes. Aproximou-se dela e tocou delicadamente uma das medalhas com o focinho. Depois a olhou diretamente nos olhos com uma expressão quase humana de nostalgia. Esperança sentiu um aperto no coração. Aquelas medalhas contavam uma história de serviço e honra que ela mal conseguia imaginar. Thor não era apenas um cão policial aposentado. Ele havia sido um herói, reconhecido oficialmente por seus feitos.
E agora estava ali, em sua cozinha simples, sendo carinhosamente escovado por uma senhora que até uma semana atrás nem sabia de sua existência. Você salvou pessoas, não salvou? Disse ela, acariciando sua cabeça. E agora está aqui comigo. Acho que nós dois merecíamos uma segunda chance. Naquela noite, enquanto assistiam televisão juntos na sala, Thor sempre posicionado de forma a monitorar as janelas, Esperança começou a notar outros comportamentos peculiares. O cão reagia a sons específicos de forma diferente. Sirenes distantes faziam suas orelhas se eriçarem em atenção máxima. Vozes masculinas altas na rua o deixavam visivelmente tenso. E havia algo sobre as sombras que passavam pela janela que o incomodava profundamente. Por volta das 10 da noite, Thor levantou-se abruptamente e foi até a janela da sala, rosnando baixo para algo que Esperança não conseguia ver. Ela se aproximou dele, tentando identificar o que havia chamado sua atenção. O que foi, Thor? Não estou vendo nada. Mas o cão manteve sua postura alerta por quase 15 minutos, ouvidos eretos, músculos tensos, como se estivesse rastreando algum movimento suspeito do lado de fora. Quando finalmente relaxou e voltou para sua posição usual, Esperança permaneceu inquieta. Era como se Thor percebesse coisas que ela não podia ver ou sentir. Sua experiência no serviço policial havia aguçado seus sentidos de uma forma que ia além do instinto animal normal. Ele não era apenas um cão de estimação. Era um profissional treinado que continuava exercendo suas habilidades mesmo na aposentadoria. No final da primeira semana juntos, Esperança decidiu levá-lo para um passeio no centro de Petrópolis. Queria que ele conhecesse a rotina de compras que fazia parte importante de sua semana e, curiosamente, desejava mostrar às pessoas que agora tinha um companheiro. O passeio revelou-se uma experiência reveladora. Thor caminhava sempre meio passo atrás dela, posicionando-se automaticamente do lado da rua, oferecendo proteção contra o trânsito. Quando paravam em algum lugar, ele escolhia uma posição de onde podia observar todas as direções possíveis. E suas reações às pessoas eram fascinantes de observar. Na padaria, cumprimentou educadamente o padeiro que Esperança conhecia há anos, mas manteve-se alerta a um cliente que ela nem havia notado. Apenas depois percebeu que o homem estava claramente alterado, possivelmente sob efeito de álcool, e gesticulava de forma agressiva enquanto falava ao telefone. Ele tem um radar para problemas, comentou o padeiro, impressionado com o comportamento do cão. Dona Esperança, a senhora arranjou um guarda-costas de primeira. Na feira, a experiência foi ainda mais marcante. Thor permaneceu calmo durante toda a compra, mas quando estavam voltando para casa, parou abruptamente e posicionou-se entre Esperança e um grupo de jovens que se aproximava. Não demonstrou agressividade, apenas uma presença firme que fez os rapazes mudarem de direção automaticamente. Você realmente está cuidando de mim, murmurou Esperança, acariciando-o enquanto esperavam o ônibus. Não sei se mereço tanta proteção. De volta à casa, Esperança começou a pesquisar na internet sobre cães policiais e seus métodos de treinamento. Descobriu que Dobermans como Thor passavam por anos de condicionamento específico para desenvolver habilidades de proteção, detecção e busca. Aprendeu sobre a aposentadoria de cães de serviço e como muitos tinham dificuldade para se adaptar à vida civil. Mas Thor parecia estar se adaptando bem. Melhor que ela esperava, na verdade. Era como se ele tivesse encontrado um novo propósito em protegê-la, uma missão diferente, mas igualmente importante da que exercera durante seus anos de serviço ativo. Durante o fim de semana, Dona Mercedes, a vizinha octogenária, fez sua primeira visita oficial para conhecer Thor. Esperança havia conversado com ela rapidamente na varanda, mas esta seria a primeira vez que a vizinha entraria em sua casa desde a chegada do cão. Thor recebeu Dona Mercedes com cortesia profissional. Permitiu que ela o acariciasse, mas manteve uma postura formal, como se soubesse que estava sendo avaliado. A senhora idosa ficou impressionada com seus modos. Esperança, querida, que cão educado e que presença imponente. Você está muito mais segura com ele por aqui. Foi durante essa conversa que Dona Mercedes fez um comentário que deixou Esperança intrigada. Sabe,
eu sempre fico observando a movimentação da rua da minha varanda. Pessoas diferentes têm passado por aqui nas últimas semanas, sempre olhando para as casas. Não sei se é minha imaginação de velha, mas me deixou inquieta. Que tipo de pessoas? Perguntou Esperança, notando que Thor havia parado de brincar com o brinquedo que ela havia comprado para ele e estava prestando atenção na conversa. 2 homens, sempre juntos. Um mais velho, outro mais novo. Passam devagar, observando muito. O mais novo fica olhando especificamente para nossa rua. Pensei em avisar a polícia, mas não tenho certeza se estou exagerando. Thor emitiu um rosnado baixo ao ouvir a descrição. Caminhou até a janela da sala e permaneceu ali, observando atentamente a rua, como se as palavras de Dona Mercedes tivessem ativado algum protocolo de alerta em sua mente treinada. Quando foi a última vez que os viu? Perguntou Esperança, sentindo uma inquietação crescente. Anteontem à tarde. Eles ficaram parados na esquina por quase meia hora, olhando para as casas. O Thor estava no quintal naquele momento, não estava? Lembro porque o mais novo apontou para sua casa e disse algo para o outro. Esperança sentiu um calafrio. Seria paranoia de 2 senhoras idosas ou havia realmente algo suspeito acontecendo? Thor parecia levar a situação muito a sério. Permaneceu na janela mesmo depois que Dona Mercedes foi embora, mantendo vigilância como se soubesse de algo que ela não sabia. Naquela noite, pela primeira vez desde que Thor chegara, Esperança teve dificuldade para adormecer. Não por causa do cão, ele continuava sua rotina de segurança com a eficiência de sempre, mas por causa da conversa com a vizinha. As palavras sobre homens observando as casas ecoavam em sua mente. Levantou-se para beber água por volta da meia-noite e encontrou Thor na posição usual no corredor, mas com uma diferença. Suas orelhas estavam eretas e ele olhava fixamente em direção à porta dos fundos. Quando ela se aproximou, ele a olhou e emitiu um som baixo, quase um sussurro canino, como se estivesse tentando se comunicar sem fazer ruído. O que foi, garoto? Está ouvindo alguma coisa? Thor se levantou silenciosamente e caminhou até a cozinha, posicionando-se próximo à porta dos fundos. Permaneceu imóvel por vários minutos, todos os seus sentidos focados em algo que ela não podia perceber. Depois de um tempo que pareceu eterno, relaxou ligeiramente e voltou para sua posição no corredor. Esperança não conseguiu voltar a dormir facilmente depois daquilo. Havia algo na reação de Thor que a deixava inquieta. Não era paranoia. O cão havia sido treinado para detectar ameaças reais, e suas reações eram baseadas em evidências que seus sentidos aguçados captavam. Na manhã seguinte, decidiu fazer uma inspeção cuidadosa do quintal. Caminhou por todo o perímetro da propriedade, observando se havia algum sinal de que alguém tinha estado ali durante a noite. Não encontrou nada óbvio, mas notou que algumas plantas próximas ao portão dos fundos pareciam ter sido perturbadas. Thor a acompanhou durante toda a inspeção, parando exatamente nos mesmos pontos onde ela havia notado irregularidades. Quando chegaram ao local das plantas perturbadas, ele farejou cuidadosamente o chão e emitiu um rosnado baixo e controlado. Alguém esteve aqui, não foi? Disse ela mais para si mesma que para o cão. A confirmação veio através do comportamento de Thor. Ele continuou farejando a área, seguindo um rastro invisível que levava do portão até a lateral da casa, onde alguém poderia observar as janelas sem ser visto da rua. Pela primeira vez desde que adotara Thor, Esperança se deu conta de que sua vida talvez estivesse realmente correndo algum perigo. Não sabia o que isso significava ou o que deveria fazer a respeito, mas tinha certeza de uma coisa. Thor sabia muito mais sobre a situação do que ela imaginava. Seus instintos treinados estavam captando sinais de uma ameaça que ainda não se havia materializado completamente, mas que estava se aproximando. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento nos bairros mais afastados de Petrópolis, Rodrigo Santos estudava cuidadosamente o mapa da região que havia desenhado à mão durante suas observações das últimas semanas. Aos 52 anos, ele não era um criminoso por natureza, mas as circunstâncias haviam o empurrado para um caminho que jamais imaginou trilhar. Sua esposa, Márcia, estava no quarto ao lado,
dormindo sob efeito dos remédios para a dor que ela precisava tomar a cada 4 horas. O câncer havia avançado mais rapidamente do que os médicos previram, e o tratamento experimental que poderia salvá-la custava mais do que ele conseguiria reunir trabalhando honestamente pelo resto da vida. "Rodrigo, você tem certeza disso?" perguntou Jefferson Alves, seu jovem comparsa, folheando nervosamente as anotações sobre a Casa de Esperança. Aos 28 anos, Jefferson nunca havia participado de nada mais sério que pequenos furtos, mas suas dívidas com agiotas cresciam a cada dia, e os credores haviam deixado claro que sua paciência estava se esgotando. "É a única opção que nos resta, Jefferson. Observei a casa por 3 semanas. É uma senhora idosa, sozinha, sem sistema de alarme visível. A casa fica numa rua tranquila, os vizinhos são discretos. Se fizermos direito entrada e saída rápida, ninguém se machuca e conseguimos o que precisamos." Jefferson balançou a cabeça, ainda inseguro. Havia algo na situação toda que o deixava desconfortável, mas a pressão dos agiotas era real e ameaçadora. Seus pais haviam construído a casa onde moravam com muito esforço, e agora ela estava sendo usada como garantia de suas dívidas. E se ela não tiver dinheiro suficiente? Casa simples, pessoas mais velhas. Às vezes, não há muito para pegar. Rodrigo suspirou profundamente. Essa mesma dúvida o atormentava, mas ele havia feito suas pesquisas. Durante as observações, notou que Esperança sempre pagava suas compras à vista. Usava roupas simples, mas de boa qualidade, e mantinha a casa em excelente estado. Havia sinais de que ela tinha recursos, mesmo que não ostentasse riqueza. "Olha, Jefferson, não somos bandidos violentos. Vamos entrar quando ela estiver dormindo, pegar o que for necessário e sair sem causar problemas. É um trabalho limpo." Mas Rodrigo não havia contado com a presença de Thor. Durante suas observações anteriores, a casa sempre parecera abrigar apenas uma pessoa. O grande Doberman havia chegado depois que eles já tinham decidido seguir com o plano, e reconfigurar tudo agora significaria adiar indefinidamente algo que precisava acontecer logo. Do lado de fora, escondidos atrás de uma cerca viva, eles haviam observado Thor durante seus passeios com Esperança. O cão era impressionante, isso eles reconheciam, mas Rodrigo tinha experiência com animais, havia crescido em uma fazenda antes de vir para a cidade e acreditava que soubesse como lidar com a situação. "Trouxemos calmante para o cachorro, caso necessário. Não vamos machucá-lo, apenas garantir que não atrapalhe o trabalho", explicou Rodrigo, mostrando a Jefferson um pequeno frasco que havia conseguido com um conhecido. O que Rodrigo não sabia era que Thor não era um cão comum, nem mesmo um cão de guarda comum. Era um animal treinado especificamente para situações de combate, com instintos refinados por anos de operações policiais e experiência real em situações perigosas. Enquanto isso, na Casa de Esperança, uma rotina tranquila se estabelecia entre ela e Thor, mas estava longe de ser ordinária. O cão havia assumido responsabilidades de segurança que iam além do que ela imaginava necessário para uma senhora aposentada em um bairro pacato. Esperança começou a perceber padrões no comportamento de Thor que revelavam a sofisticação de seu treinamento. Ele memorizava os horários de todos os vizinhos, sabia exatamente quando Dona Mercedes colocava o lixo na rua, quando os filhos do vizinho do lado saíam para a escola, quando o carteiro fazia sua ronda. Qualquer desvio desses padrões o colocava em estado de alerta imediato. Era uma manhã de quarta-feira, quando Esperança decidiu organizar as fotografias antigas que guardava em uma caixa no armário. Havia anos que não olhava aquelas imagens, e a presença constante de Thor havia despertado nela uma nostalgia sobre família e conexões humanas que ela havia tentado suprimir. Sentou-se na sala com a caixa ao lado, Thor deitado próximo, mas sempre atento à movimentação externa. As primeiras fotos mostravam sua vida com Antônio quando eram jovens. Viagens, comemorações, momentos de felicidade que pareciam pertencer a outra era. Depois vieram as fotos de Carolina. A menina sorrindo no colo dos pais, dando os primeiros passos, no primeiro dia de escola. Esperança sentiu o peito apertar ao ver a evolução da filha através das imagens.
A criança alegre se transformando em adolescente séria, depois em jovem adulta determinada e, finalmente, nas últimas fotos da caixa, uma mulher de negócios bem-sucedida, mas com olhos que já não refletiam a mesma alegria da infância. "Onde foi que erramos, Thor?" murmurou ela, mostrando uma foto da família reunida no último Natal que passaram juntos 5 anos atrás. Como é que uma família que se amava tanto chegou a se despedaçar assim? Thor se aproximou e deitou a cabeça no colo dela, um gesto de conforto que tocou profundamente seu coração. Era como se o animal pudesse sentir sua tristeza e quisesse oferecer o que estava ao seu alcance para amenizá-la. A última conversa que havia tido com Carolina ecoava constantemente em sua mente. A filha havia a culpado pelo fim do casamento, acusando-a de ter forçado Antônio a uma separação desnecessária por orgulho e teimosia. As palavras haviam sido duras, definitivas, e desde então não houve mais contato entre elas. Se ela soubesse que eu penso nela todos os dias, que só queria protegê-la da verdade sobre o que seu pai realmente era. Esperança acariciou Thor, encontrando no animal uma compreensão que não conseguiu encontrar nos humanos que amava. Antônio havia sido um bom pai para Carolina, e isso ela reconhecia. Mas como marido, nos últimos anos, tornara-se uma pessoa que ela não conseguia mais respeitar. As traições constantes, as mentiras elaboradas, o desrespeito crescente, tudo isso ela havia suportado em silêncio por anos, até o dia em que decidiu que não podia mais viver daquela forma. Quando finalmente pediu o divórcio, Antônio havia manipulado a situação de forma a fazer Carolina acreditar que a separação era culpa exclusiva da mãe. Esperança poderia ter revelado a verdade sobre o comportamento do ex-marido, mas escolheu preservar a relação entre pai e filha, mesmo que isso significasse perder a própria filha no processo. "Foi a decisão certa?" perguntou ela a Thor, como se o animal pudesse oferecer a resposta que ela procurava há 5 anos. Thor a olhou com aqueles olhos inteligentes e expressivos, e Esperança teve a estranha sensação de que ele entendia perfeitamente sua dor. Havia algo em seu olhar que sugeria experiência com perda, com sacrifício, com a necessidade de fazer escolhas difíceis em nome de um bem maior. Foi nesse momento de reflexão que Dona Mercedes bateu à porta. Esperança guardou rapidamente as fotos e foi atender, Thor ao seu lado como sempre. "Esperança, querida, preciso conversar com você sobre uma coisa importante", disse a vizinha claramente agitada. "Claro, Dona Mercedes. Entre, por favor. O que aconteceu?" A senhora idosa entrou e sentou-se na sala, observando nervosamente ao redor antes de falar. "Aqueles homens que eu havia mencionado, eles voltaram ontem à noite. Desta vez, eu consegui observá-los melhor da minha janela do quarto. Eles ficaram parados em frente à sua casa por mais de 1 hora, Esperança. Um deles até tentou abrir seu portão dos fundos." Esperança sentiu o sangue gelar. Thor imediatamente se posicionou entre ela e a porta, seus sentidos em alerta máximo. "Você tem certeza disso, Dona Mercedes?" "Absoluta. Eu estava com insônia e fiquei observando pela fresta da cortina. Eles conversavam baixo, mas um deles apontava para sua casa o tempo todo. Quando o mais novo tentou mexer no portão, o cachorro do vizinho da esquina latiu e eles saíram rapidamente." Thor emitiu um rosnado baixo, como se as palavras da vizinha confirmassem algo que ele já suspeitava. Caminhou até a janela e observou atentamente a rua, como se pudesse detectar vestígios da presença dos intrusos. "Dona Mercedes, eu acho que devemos comunicar isso à polícia. Não podemos ignorar mais essa situação." A vizinha concordou prontamente, mas fez uma observação que deixou Esperança ainda mais preocupada. "Esperança, você vive sozinha há tanto tempo. Será que não seria melhor considerar mudar para um lugar mais movimentado? Ou talvez avisar algum parente sobre o que está acontecendo?" A palavra parente atingiu Esperança como um soco no estômago. Carolina era sua única família próxima, e elas não falavam há 5 anos. Como poderia entrar em contato agora, depois de tanto tempo de silêncio? Como explicar que estava possivelmente enfrentando uma situação perigosa sem parecer que estava tentando manipular emocionalmente a filha para uma reaproximação? "Eu não tenho ninguém próximo para avisar no momento",
respondeu ela, tentando manter a compostura. Thor pareceu perceber sua hesitação e se aproximou, oferecendo sua presença reconfortante. Mesmo sem entender completamente a situação, o animal claramente sentia que sua proteção era mais necessária do que nunca. Depois que Dona Mercedes foi embora, Esperança permaneceu na sala, observando Thor fazer sua ronda de segurança vespertina. O cão verificou cada janela, cada porta, cada ponto de acesso possível à casa. Seus movimentos eram precisos e profissionais, revelando um nível de treinamento que ia muito além do que ela havia imaginado. Naquela noite, pela primeira vez desde a chegada de Thor, Esperança decidiu deixar algumas luzes acesas, não por medo específico, mas por cautela. Thor aprovou silenciosamente a decisão, posicionando-se em um ponto de onde podia monitorar tanto a entrada da frente quanto os fundos da casa. Por volta das 3 da manhã, Thor levantou-se abruptamente e caminhou até a cozinha. Suas orelhas estavam completamente eretas e ele olhava fixamente em direção ao quintal. Permaneceu imóvel por quase 20 minutos, todos os seus sentidos focados em algo que apenas ele podia perceber. Esperança não se atreveu a se levantar para investigar. Confiava completamente nos instintos de Thor e sabia que, se houvesse perigo real, ele agiria para protegê-la. O fato de ele estar alerta, mas não agitado, sugeria que a ameaça, seja qual fosse, ainda não havia se materializado completamente. Quando Thor finalmente relaxou e voltou para sua posição, Esperança compreendeu que estava vivendo uma situação muito mais séria do que havia imaginado. Não era a paranoia de 2 senhoras idosas. Havia realmente algo acontecendo, e Thor, com toda a sua experiência e treinamento, estava se preparando para o que pudesse vir. A manhã seguinte trouxe uma névoa densa que cobria as montanhas ao redor de Petrópolis, criando uma atmosfera quase misteriosa na cidade histórica. Era como se a natureza estivesse antecipando os eventos importantes que estavam por vir, envolvendo tudo em uma bruma que ocultava tanto ameaças quanto oportunidades de redenção. A festa junina do bairro começou ao entardecer de sábado, enchendo as ruas de Petrópolis com o som de sanfonas, risadas e fogos de artifício. As famílias se reuniram na praça central do bairro, cada uma contribuindo com quitutes tradicionais e animação para a celebração que acontecia anualmente há mais de 20 anos. Esperança observou a movimentação da janela de sua sala, sentindo uma pontada de nostalgia. Nos anos anteriores, costumava participar timidamente das festividades, levando brigadeiros caseiros e conversando com os vizinhos. Mas desde a separação e o afastamento de Carolina, havia perdido o ânimo para eventos sociais. "Acho que este ano vamos ficar em casa mesmo, Thor", disse ela, acariciando o Doberman que permanecia atento aos sons externos. "Não estou muito animada para a festa." Thor a olhou com aqueles olhos expressivos, como se compreendesse perfeitamente sua melancolia. Mas seus instintos estavam mais aguçados do que nunca. A movimentação incomum do bairro, com muitas pessoas nas ruas e ruídos constantes, criava o ambiente perfeito para atividades suspeitas passarem despercebidas. Por volta das 8 da noite, os fogos de artifício começaram a estourar em sequência, criando um espetáculo de luzes coloridas no céu e um barulho constante que abafava outros sons. Era exatamente o que Rodrigo Santos havia esperado. "Agora é nossa chance, Jefferson", disse ele, ajustando a mochila nas costas. "Com todo esse barulho, ninguém vai ouvir nada. Entramos, fazemos o serviço e saímos antes que alguém perceba." Jefferson estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo levemente enquanto checava os materiais que trouxeram. Ferramentas simples para forçar fechaduras, lanternas pequenas e o frasco com calmante para o cachorro que Rodrigo insistira em trazer. "E se der errado, Rodrigo? E se a polícia aparecer?" "Não vai dar errado. Planejamos tudo cuidadosamente. A senhora deve estar dormindo ou distraída com a festa. O cachorro pode ser grande, mas é só um animal doméstico. Vai ficar tonto com o calmante e não vai nos incomodar." Rodrigo não poderia estar mais enganado sobre Thor. Eles se aproximaram da casa de Esperança pelos fundos, aproveitando a escuridão e o barulho dos fogos para mascarar seus movimentos. O portão dos fundos não era difícil de abrir. Algumas manipulações,
com as ferramentas certas, e conseguiram acesso ao quintal. Dentro da casa, Thor imediatamente percebeu a intrusão. Seus anos de treinamento policial o haviam ensinado a distinguir entre sons normais e ameaças reais, e o que seus sentidos captavam agora definitivamente se encaixava na segunda categoria. Levantou-se silenciosamente de sua posição no corredor e caminhou até a cozinha, onde podia ter uma visão clara da porta dos fundos. Suas orelhas estavam completamente eretas, músculos tensos, todos os seus instintos de combate ativados. Esperança estava na sala, assistindo a um filme antigo na televisão, quando ouviu o primeiro rosnado baixo de Thor. Conhecia o suficiente sobre o comportamento dele para saber que esse som específico significava perigo real, não apenas um alerta de rotina. Thor, o que foi, garoto? Sussurrou ela, se levantando lentamente da poltrona. O cão não respondeu ao chamado, continuando focado na porta dos fundos. Esperança se aproximou cuidadosamente e viu a postura de Thor. Era completamente diferente de qualquer coisa que havia observado antes. Não era apenas atenção ou cautela, era preparação para combate. Do lado de fora, Rodrigo e Jefferson conseguiram forçar a fechadura da porta dos fundos. O som dos fogos continuava constante, mascarando perfeitamente os ruídos que faziam. Rodrigo empurrou a porta lentamente, espiando o interior da cozinha escura. Pronto, Jefferson. Está tudo silencioso. O cachorro deve estar dormindo em algum lugar da casa. Ele não poderia estar mais errado. No momento em que Rodrigo colocou o pé dentro da cozinha, Thor agiu com a precisão e velocidade que fizeram dele um dos melhores cães da unidade policial de Petrópolis. Não houve latido de aviso. Não houve hesitação. Houve apenas ação calculada e eficiente. O Doberman se lançou das sombras como um projétil negro, atingindo Rodrigo no peito com força suficiente para derrubá-lo violentamente no chão. O homem gritou de surpresa e dor, deixando cair a lanterna e as ferramentas que carregava. Jefferson, ainda do lado de fora, congelou de terror ao ver o parceiro sendo atacado por aquilo que pareceu ser uma besta selvagem surgindo do nada. "Rodrigo! Rodrigo, você está bem?" gritou ele, mas não se atreveu a entrar na casa. Thor manteve Rodrigo imobilizado no chão, suas poderosas mandíbulas segurando firmemente o braço do homem, exercendo pressão suficiente para mantê-lo subjugado, mas sem causar ferimentos graves. Era exatamente o tipo de contenção que havia aprendido durante anos de treinamento. Eficaz, controlada e profissional. Esperança correu para a cozinha e acendeu todas as luzes. A cena que encontrou foi surreal. Thor mantendo um homem estranho imobilizado no chão de sua cozinha, enquanto outro homem gritava do quintal, claramente em pânico. "Meu Deus! Socorro! Socorro!" gritou ela, com toda a força de seus pulmões. Mas sua voz foi abafada pelos fogos de artifício que continuavam explodindo lá fora. A festa junina, que deveria ter oferecido a cobertura perfeita para os criminosos, agora trabalhava contra ela também. Jefferson, vendo que o plano havia falhado completamente, tomou a decisão de fugir. Não poderia ajudar Rodrigo contra aquela fera, e ficar ali significaria ser preso também. Correu em direção ao portão dos fundos, tropeçando em sua pressa e derrubando alguns vasos de plantas de esperança. "Jefferson, não me abandone, Jefferson!" gritou Rodrigo, tentando se libertar da pegada de Thor. Mas Jefferson já havia desaparecido na escuridão, deixando seu comparsa à mercê do Doberman mais bem treinado que qualquer um deles poderia ter imaginado. Thor manteve sua posição por exatos 15 minutos, tempo suficiente para garantir que não havia mais ameaças imediatas. Suas orelhas permaneciam alertas para qualquer som que pudesse indicar o retorno do segundo intruso ou a chegada de reforços. Esperança, tremendo de adrenalina e susto, conseguiu ligar para a polícia. Explicou a situação rapidamente e o atendente garantiu que uma viatura seria enviada imediatamente. "Por favor, digam para virem pela porta da frente. Tem um cachorro policial aposentado aqui que está mantendo o intruso contido. Não queremos que haja confusão quando chegarem." Enquanto aguardavam a chegada da polícia, Esperança observou Thor trabalhar. O cão estava completamente concentrado, monitorando tanto o prisioneiro quanto o ambiente ao redor. Não demonstrava raiva ou agressividade excessiva, apenas profissionalismo puro.
Rodrigo havia parado de lutar contra a contenção. Percebia que qualquer movimento brusco resultava em pressão adicional das mandíbulas do animal. E embora não estivesse sendo ferido gravemente, a mensagem era clara. Resistência seria punida. Senhora, por favor, suplicou ele, a voz quebrada pelo medo e pela dor. Eu não queria machucá-la. É por causa da minha esposa. Ela está muito doente. Esperança sentiu uma pontada de compaixão, mesmo na situação terrível em que se encontrava. Havia lágrimas reais nos olhos do homem, e sua súplica parecia genuína. Então, por que escolheu este caminho? Por que decidiu invadir a casa de uma senhora idosa? Porque eu estava desesperado. Os médicos disseram que ela tem pouco tempo, mas há um tratamento. Custa muito dinheiro. Eu não sabia mais o que fazer. Thor emitiu um rosnado baixo, como se estivesse lembrando a todos que a situação ainda não estava completamente segura. Manteve sua vigilância, mas Esperança podia ver em seus olhos que ele também havia captado a sinceridade na voz do homem. Quando a polícia finalmente chegou, foram recebidos por uma cena que nenhum deles esperava. Esperança estava sentada em uma cadeira da cozinha. Thor mantinha um homem contido no chão com precisão militar, e não havia sinais de violência excessiva ou caos. Meu Deus, disse o primeiro policial a entrar. É o Thor. Sargento, venha ver isso. O sargento que chegou em seguida era o mesmo que havia facilitado a adoção de Thor semanas antes. Quando viu a cena, um sorriso de orgulho se espalhou em seu rosto. Thor dispensar, comandou ele, usando o comando militar que o cão conhecia bem. Thor imediatamente liberou Rodrigo e se posicionou ao lado de Esperança, mantendo-se alerta, mas indicando que a situação estava sob controle das autoridades competentes. Dona Esperança, a senhora está bem? Não se machucou? Perguntou o sargento, enquanto seus colegas prendiam Rodrigo. Estou bem, graças ao Thor. Ele foi incrível. Foi como assistir a um profissional em ação. Enquanto Rodrigo era levado para a viatura, confessou toda a operação planejada. Falou sobre Jefferson, sobre a observação da casa, sobre o desespero que os havia levado àquela situação. Sua sinceridade e arrependimento eram evidentes, mas isso não mudava o fato de que havia cometido um crime. Sargento, disse Esperança, esse homem disse que fez isso porque a esposa está doente. Isso é verdade? O policial verificou a carteira de Rodrigo e encontrou fotos de uma mulher visivelmente debilitada em uma cama de hospital, além de receitas médicas e papéis de um tratamento caro. Parece que sim, Dona Esperança, mas infelizmente isso não justifica a invasão de sua casa. Esperança olhou para Thor, que permanecia calmo, mas atento ao seu lado. O cão havia arriscado sua própria segurança para protegê-la, demonstrando uma lealdade e coragem que tocaram profundamente seu coração. Thor, disse ela, acariciando sua cabeça, você não é apenas um cachorro. Você é um herói de verdade. Depois que a polícia terminou de colher o depoimento e levou Rodrigo, Esperança e Thor, ficaram sozinhos na cozinha, ainda processando tudo o que havia acontecido. O barulho da festa junina continuava lá fora, alheio ao drama que se desenrolara em sua casa. Você sabia, não sabia? Disse ela para Thor. Desde o primeiro dia você estava se preparando para isso, como se soubesse que eu precisaria de proteção. Thor a olhou com aqueles olhos inteligentes, e pela primeira vez desde que o adotara, Esperança teve a clara sensação de que não havia sido uma coincidência encontrá-lo. Era como se o destino tivesse conspirado para colocar exatamente o protetor certo no lugar certo, no momento exato em que ela mais precisaria dele. A noite havia terminado de forma dramática, mas Esperança sabia que, graças a Thor, ela estava segura. O que ela não poderia imaginar era que os eventos daquela noite eram apenas o começo de mudanças ainda maiores que estavam por vir em sua vida. Na manhã seguinte, Esperança acordou com uma sensação estranha. Por alguns segundos, os eventos da noite anterior pareceram um pesadelo surreal, até que viu Thor, em sua posição habitual no corredor, mais alerta que nunca. A realidade voltou com força total. Sua casa havia sido invadida e seu fiel companheiro a havia salvado de uma situação que poderia ter sido muito pior. O telefone tocou cedo, antes mesmo que ela tivesse terminado de tomar o café da manhã.
Era Dona Mercedes, visivelmente agitada. Esperança, querida, está tudo bem? Ouvi comentários no bairro sobre uma viatura da polícia ter ido à sua casa ontem à noite. Esperança contou resumidamente o que havia acontecido, omitindo alguns detalhes para não alarmar excessivamente a vizinha. Mas Dona Mercedes ficou impressionada com a atuação de Thor. Meu Deus, Esperança! Você teve um anjo da guarda de 4 patas. Preciso contar para todo mundo como esse cachorro maravilhoso protegeu você. Foi exatamente isso que Dona Mercedes fez. Durante toda a manhã, vizinhos começaram a aparecer na casa de Esperança para saber detalhes do que havia acontecido. A história se espalhou rapidamente pelo bairro e cada nova versão tornava Thor mais heróico e impressionante. Por volta do meio-dia, um jovem jornalista local apareceu na porta de Esperança. Ele havia ouvido falar do incidente através de um contato na polícia e queria fazer uma matéria sobre o cachorro-herói para o jornal da cidade. Dona Esperança, esta é uma história incrível. Um cão policial aposentado que salva sua nova dona de um assalto? O público vai adorar. Posso conversar com a senhora e tirar algumas fotos do Thor? Esperança hesitou inicialmente. Não estava acostumada com a atenção pública. E parte dela queria manter o incidente privado. Mas olhou para Thor, que permanecia calmamente ao lado dela, e pensou que talvez fosse importante reconhecer publicamente o heroísmo dele. A entrevista foi simples e tocante. Esperança contou sobre a adoção de Thor, sobre como ele havia se adaptado à vida com ela e sobre a noite anterior. O jornalista ficou fascinado com os detalhes sobre o treinamento policial e as medalhas que ela havia encontrado na coleira do cão. "E o Sr. Thor aqui?" disse o jornalista, tentando atrair a atenção do Doberman para as fotos. "É realmente um herói silencioso. Não gosta muito de holofotes, pelo que vejo." Thor tolerou pacientemente a sessão de fotos, mantendo sempre sua dignidade e postura profissional. Era como se soubesse que aquela atenção era importante, mesmo não sendo algo que buscasse para si mesmo. A matéria foi publicada na edição vespertina do jornal local, com o título "Cachorro policial aposentado salva idosa durante tentativa de assalto." A foto principal mostrava a Esperança sentada em sua varanda, com Thor majestosamente ao lado dela, olhando diretamente para a câmera com aqueles olhos inteligentes e alertas. Mas foi o que aconteceu depois da publicação impressa que mudou tudo. Um dos vizinhos de Esperança, um jovem de 20 e poucos anos chamado Marcelo, havia tirado discretas fotos e filmado a chegada da polícia na noite anterior. Inspirado pela matéria do jornal, ele editou um vídeo curto contando a história e postou nas redes sociais com o título "Vovó e seu guardião de 4 patas, história real de heroísmo." O vídeo começou devagar, com algumas centenas de visualizações e compartilhamentos. Mas algo sobre a história tocou profundamente as pessoas. A imagem de uma senhora idosa vivendo sozinha, protegida por um cachorro policial aposentado, que havia encontrado uma nova missão em sua vida, ressoou emocionalmente com milhares de usuários. Em questão de horas, o vídeo havia se tornado viral. Milhares de compartilhamentos, comentários emocionados e até mesmo canais maiores começaram a republicar a história. Hashtags como Tismo Thor Herói e Bismo Vovó Protetor começaram a circular nas redes sociais. Esperança não sabia nada sobre essa repercussão digital. Ela não tinha conta em redes sociais e usava a internet apenas para coisas básicas. Foi apenas quando começou a receber ligações de parentes distantes e conhecidos antigos que se deu conta de que algo maior estava acontecendo. A ligação que mudou tudo chegou numa terça-feira à tarde. O telefone tocou, e quando Esperança atendeu, ouviu uma voz que não escutava há 5 longos anos. Uma voz que havia se tornado mais madura, mais assertiva, mas que ainda carregava as inflexões familiares que ela conhecia desde que Carolina era bebê. "Mãe!" A palavra saiu carregada de emoção, incredulidade e anos de saudade reprimida. Esperança quase deixou o telefone cair. Thor, que estava próximo, imediatamente percebeu a mudança em seu estado emocional e se aproximou, oferecendo sua presença reconfortante. "Carolina!" sussurrou ela, mal conseguindo acreditar que era real. "Mãe,
Eu vi o vídeo, vi a matéria do jornal. Eu não sabia que você estava vivendo sozinha, que havia adotado um cachorro. A voz de Carolina estava claramente emocionada, quebrando em alguns pontos. Você viu na internet? Sim, uma colega do escritório me mandou. Quando vi seu rosto no vídeo, Mãe, eu pensei que tinha perdido você para sempre. Esperança sentiu lágrimas queimando em seus olhos. 5 anos de silêncio, 5 anos de saudade, 5 anos esperando por esse momento que havia começado a acreditar que nunca viria. Carolina, querida, eu penso em você todos os dias. Todos os dias eu torço para que você esteja bem, para que seja feliz. Mãe, eu estava com tanto medo quando vi as imagens da polícia na sua casa, e quando li sobre o assalto... Meu Deus, você poderia ter se machucado e eu nem saberia. Thor se posicionou mais próximo de Esperança, como se pudesse sentir através da ligação a importância emocional daquele momento. Seus olhos atentos observavam cada expressão facial dela, pronto para oferecer conforto se necessário. Estou bem, Carolina. O Thor, o cachorro que você viu, ele me protegeu. Ele é especial. Posso ir visitá-la? Sei que faz muito tempo. Sei que as coisas ficaram complicadas entre nós, mas... Carolina hesitou, como se estivesse reunindo coragem. Eu senti sua falta, mãe. Senti muito sua falta. Esperança fechou os olhos, deixando as lágrimas finalmente correrem livremente. Thor pressionou gentilmente sua cabeça contra a perna dela, oferecendo conforto físico no momento de maior emoção que havia experimentado em anos. Claro, querida. Claro que pode vir. Quando quiser. Posso ir agora? Quer dizer hoje? Sei que é de última hora, mas eu preciso vê-la. Preciso ter certeza de que está bem. Você viria de São Paulo hoje? Eu cancelaria qualquer coisa para ir vê-la hoje, mãe. 3 horas depois, Esperança estava nervosamente arrumando a casa pela 3ª vez. Havia preparado brigadeiros, a sobremesa favorita de Carolina quando era criança, e café fresco. Thor observava toda a preparação com interesse, percebendo claramente que algo importante estava prestes a acontecer. Thor, minha filha está vindo, disse ela para o cão, como se ele pudesse entender completamente a magnitude do momento. Ela está vindo depois de 5 anos. Você a ajudou a voltar para casa. Quando o carro parou na frente da casa, Esperança sentiu o coração disparar. Thor se posicionou ao lado dela, não em postura de alerta para ameaças, mas como apoio emocional para o momento que sabia ser crucial para sua dona. Carolina saiu do carro e, por um momento, ficaram apenas se olhando. Os 5 anos haviam deixado marcas visíveis em ambas. Carolina estava mais magra, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos que falavam de estresse e responsabilidades. Esperança estava mais grisalha, com um ar de solidão que só agora começava a se dissipar. Mas quando se abraçaram, todas as diferenças e o tempo perdido pareceram se evaporar. Era mãe e filha, reunidas depois de muito tempo, lamentando os anos perdidos, mas agradecidas pela segunda chance. Mãe, você está mais magra, disse Carolina, ainda abraçada nela. E você está muito elegante, querida. Bem-sucedida, fico orgulhosa. Foi então que Carolina notou Thor, que havia permanecido respeitosamente à distância durante o reencontro, mas observava tudo com atenção. Então este é o famoso Thor, disse ela se aproximando cuidadosamente. O herói que protegeu minha mãe. Thor permitiu que Carolina o acariciasse, mas manteve sua postura digna e avaliativa. Era como se estivesse determinando se essa nova pessoa merecia sua confiança, e por extensão acesso à mulher que ele havia jurado proteger. Ele é imponente, observou Carolina. Dá para ver que foi treinado para algo muito sério. Elas passaram a tarde conversando, preenchendo cuidadosamente as lacunas de 5 anos de separação. Carolina falou sobre seu trabalho, sobre o sucesso que havia alcançado em sua empresa de tecnologia, sobre a solidão que havia sentido, apesar de todas as conquistas profissionais. Esperança contou sobre os dias silenciosos, sobre como havia adotado Thor, sobre a rotina tranquila que havia construído para si mesma depois do divórcio. Mãe, disse Carolina em certo momento, sobre o divórcio.
Eu sei que fui injusta com você naquela época. Eu estava muito hurt, muito confusa. Carolina, você não precisa. Preciso sim, mãe. Eu culpei você por algo que não era culpa sua. Levei anos para entender que relacionamentos são complicados, que às vezes as pessoas mudam de formas que não conseguimos acompanhar. Esperança segurou a mão da filha, sentindo finalmente uma paz que não experimentava há anos. O importante é que você está aqui agora, disse ela. O Thor nos trouxe de volta de uma forma que nem imaginávamos. Thor, ouvindo seu nome, se aproximou e deitou aos pés das duas mulheres, como se compreendesse que sua presença havia sido o catalisador para aquela reconciliação. Seus olhos atentos observavam a felicidade genuína de Esperança, e por algum motivo, Canino que não podia explicar, sabia que havia cumprido uma missão importante. Quando Carolina finalmente se despediu, prometendo voltar no fim de semana seguinte para uma visita mais longa, Esperança se sentiu como se tivesse recuperado uma parte fundamental de si mesma que havia estado perdida por 5 anos. Thor, disse ela, acariciando o cão enquanto observava o carro de Carolina desaparecer na rua. Você não apenas me protegeu de um ladrão, você me trouxe minha filha de volta. Thor a olhou com aqueles olhos sábios, e Esperança teve novamente a sensação de que o encontro deles não havia sido coincidência. Era como se forças maiores tivessem conspirado para colocar exatamente o protetor certo em sua vida, no momento exato em que ela mais precisava. Não apenas de proteção física, mas da cadeia de eventos que levaria à cura de seu coração partido. 2 semanas depois do primeiro reencontro, Carolina voltou a Petrópolis conforme havia prometido. Desta vez, trouxe uma mala maior e a intenção de passar o fim de semana inteiro com a mãe. Esperança havia preparado o antigo quarto de Carolina, mantido intocado durante todos esses anos como um santuário de esperança. Thor recebeu Carolina com mais familiaridade desta vez, como se já a tivesse aprovado como membro legítimo da família. Observou atentamente enquanto ela explorava a casa, revisitando memórias da infância e adolescência que estavam preservadas em cada canto. Você manteve tudo exatamente igual, observou Carolina, tocando delicadamente os objetos em seu antigo quarto. Minhas bonecas, meus livros, até mesmo os pôsteres na parede. Eu esperava que um dia você voltasse, disse Esperança simplesmente. Sempre esperei. Durante o almoço de sábado, uma feijoada caprichada que Esperança havia preparado especialmente, Carolina parecia inquieta, como se tivesse algo importante para dizer, mas não soubesse como abordar o assunto. Mãe, começou ela finalmente, brincando nervosamente com o guardanapo. Há algo que eu preciso contar para você. Algo importante. Esperança pausou com o garfo no ar, percebendo a seriedade no tom da filha. Thor, que estava deitado próximo à mesa, levantou ligeiramente a cabeça, como se também tivesse captado a mudança na atmosfera. O que é, querida? Você pode me contar qualquer coisa. Carolina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma revelação que mudaria tudo. Mãe, eu estou grávida, de 3 meses. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Esperança sentiu uma onda de alegria, surpresa e preocupação simultaneamente. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto processava a notícia. Grávida, sussurrou ela. Carolina, isso é maravilhoso. Eu vou ser avó. Carolina sorriu, mas havia uma complexidade em sua expressão que sugeria que a situação era mais complicada do que parecia. É por isso que eu preciso tanto estar perto de você agora, mãe. Eu sempre pensei que seria forte o suficiente para fazer tudo sozinha, mas agora, com o bebê vindo, eu percebo que preciso da minha família. Sozinha? Perguntou Esperança, notando a palavra específica. E o pai da criança? É complicado, mãe. Ele é um colega de trabalho, uma pessoa boa, mas, quando soube da gravidez, ele deixou claro que não está pronto para ser pai. Ofereceu apoio financeiro, mas não quer envolvimento emocional. Esperança se levantou e abraçou a filha, sentindo o peso da responsabilidade e da alegria que essa revelação trazia. Então nós vamos criar esse bebê juntas, disse ela firmemente. Você não está sozinha, Carolina. Nunca mais estará sozinha. Thor se aproximou das duas mulheres,
como se compreendesse que algo importante havia sido compartilhado. Deitou aos pés delas, oferecendo sua presença silenciosa como apoio. O resto do fim de semana foi dedicado a planos e sonhos. Carolina contou sobre suas mudanças físicas, sobre como o trabalho havia ficado mais desafiador com os enjoos matinais, sobre seus medos e expectativas em relação à maternidade. Eu tenho uma boa situação financeira, mãe, explicou ela no domingo pela manhã, enquanto tomavam café na varanda. Minha empresa cresceu muito nos últimos anos. Posso oferecer uma boa vida para o bebê, mas eu quero que ele tenha a avó presente. Quero que conheça histórias da família, tradições. Claro, querida. Eu quero estar envolvida em cada momento. Foi durante essa conversa que o telefone tocou. Esperança atendeu, e a voz do outro lado a surpreendeu completamente. Esperança, é o Antônio. Carolina viu a expressão da mãe mudar instantaneamente. Havia uma tensão imediata, uma complexidade emocional que ela não havia previsto. Antônio, disse Esperança cuidadosamente. Que surpresa! Eu vi a matéria sobre você no jornal e depois vi o vídeo na internet. Esperança, eu fiquei muito preocupado quando soube do assalto. Você está bem? Thor se posicionou próximo à Esperança, como se seus instintos tivessem detectado uma mudança emocional que requeria sua atenção. Estou bem, obrigada. O Thor me protegeu. Posso ir visitá-la? Sei que faz tempo que não conversamos, mas quando vi que você estava em perigo, eu percebi que ainda me importo muito com seu bem-estar. Esperança olhou para Carolina, que observava a conversa com crescente compreensão de que seu pai estava do outro lado da linha. Antônio, Carolina está aqui comigo hoje. Carolina está aí? A voz dele se encheu de emoção. Vocês se reconciliaram? Isso é maravilhoso. É, pai, disse Carolina, pegando o telefone da mãe. Estamos conversando, resolvendo as coisas. Minha filha querida, posso ir aí? Há muito tempo quero que nós três conversemos. Esclareçamos tudo o que aconteceu no passado. Carolina olhou interrogativamente para a Esperança, que assentiu lentamente. Era inevitável que essa conversa acontecesse eventualmente, e talvez fosse melhor que fosse agora, com todos os sentimentos ainda à flor da pele. Uma hora depois, Antônio estava na porta da casa de Esperança. Ele havia envelhecido mais visivelmente que ela. Cabelos completamente brancos, algumas rugas profundas ao redor dos olhos, uma postura ligeiramente curvada que sugeria o peso dos anos e talvez do arrependimento. Thor o recebeu com cautela profissional. Não demonstrou hostilidade, mas manteve uma vigilância atenta, como se estivesse avaliando se esse homem representava algum tipo de ameaça para sua dona. Esperança, disse Antônio, parando na sala e olhando ao redor. A casa está exatamente como eu lembrava. E você está bem. Mais bonita, até. Antônio, vamos nos sentar e conversar civilizadamente, disse Esperança, mantendo o tom formal. Carolina tem algumas novidades para compartilhar. O que se seguiu foi uma das conversas mais difíceis e importantes das vidas dos três. Carolina contou sobre sua gravidez, sobre seus planos e medos. Antônio ficou visivelmente emocionado com a notícia de que seria avô. Uma nova geração, disse ele, limpando os olhos. Uma chance de fazer tudo certo desta vez. Pai, disse Carolina cuidadosamente, eu precisei crescer e amadurecer muito para entender que o divórcio de vocês não foi culpa de ninguém especificamente. Pessoas mudam, relacionamentos se desgastam. Antônio baixou a cabeça, claramente lutando com memórias e arrependimentos. Carolina, há coisas sobre o fim do meu casamento com sua mãe que você não sabe. Coisas que eu não tenho orgulho de admitir. Esperança se tensionou, não sabendo se estava preparada para que a verdade finalmente viesse à tona depois de tantos anos. Pai, você não precisa... Preciso sim, Carolina. Sua mãe me protegeu durante todos esses anos. Permitiu que você continuasse me respeitando. Mas o custo foi perder a convivência com você. Isso não foi justo. Thor se aproximou mais de Esperança, como se pudesse sentir a tensão emocional crescendo na sala. Esperança sempre foi uma esposa dedicada, uma mãe exemplar, continuou Antônio. Eu é que não soube valorizar o que tinha. As traições, as mentiras, a falta de respeito. O divórcio foi culpa minha.
não dela. Carolina olhou para a mãe com uma expressão de compreensão e arrependimento. Mãe, você sabia que eu descobriria a verdade eventualmente. Por que não me contou? Porque eu queria preservar sua relação com seu pai, disse Esperança simplesmente. Você o amava, ele era um bom pai para você. Eu não queria que minhas dores de esposa prejudicassem a relação de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado de emoção e arrependimento. Finalmente, Antônio se levantou e caminhou até Esperança. Esperança, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que causei muito sofrimento, que destruí nossa família por egoísmo e imaturidade. Mas esses 5 anos sozinho me fizeram refletir muito. Me fizeram perceber o que realmente perdi. Antônio, deixa eu falar, por favor. Eu estou velho, Esperança. Estou sozinho e arrependido. Não estou pedindo para voltarmos a ser marido e mulher, mas será que poderíamos tentar ser uma família novamente? Por Carolina, pelo bebê que está vindo. Esperança olhou para Thor, que permanecia calmamente ao lado dela, oferecendo sua presença reconfortante. Depois olhou para Carolina, que estava claramente emocionada com a perspectiva de ter sua família reunida novamente, especialmente agora que um bebê estava a caminho. Antônio, disse ela lentamente, perdão é algo que eu já concedi há muito tempo, para minha própria paz, mas confiança é algo que precisa ser reconstruído gradualmente. Eu entendo, e estou disposto a fazer o que for necessário para merecer uma segunda chance. Carolina se levantou e abraçou tanto a mãe quanto o pai. Eu quero que meu filho conheça os avós, disse ela, emocionada. Quero que cresça em uma família unida, mesmo que seja diferente do que era antes. Thor observou toda a dinâmica familiar com seus olhos inteligentes. Era como se compreendesse que sua presença havia catalisado não apenas a reconciliação entre mãe e filha, mas agora também a possibilidade de cura para feridas familiares muito mais profundas. Quando Antônio finalmente se despediu, prometendo visitá-las regularmente e participar ativamente da preparação para a chegada do bebê, a casa ficou com uma energia completamente diferente. Não era mais o refúgio solitário de uma mulher ferida pelo passado, mas o início de algo novo. Um lar multigeracional onde diferentes formas de amor e cuidado poderiam coexistir. Thor, disse Esperança naquela noite, acariciando o cão enquanto ele fazia sua ronda noturna de segurança. Você não apenas nos protegeu fisicamente, você criou as condições para que nossa família se curasse. Thor parou em sua patrulha e a olhou diretamente, como se compreendesse perfeitamente a magnitude do que havia acontecido. Sua missão havia evoluído de proteger uma senhora solitária para guardar uma família em processo de reconstrução. E embora não soubesse disso ainda, os maiores desafios e revelações ainda estavam por vir. Agosto trouxe uma atmosfera de renovação para a Casa de Esperança. Carolina havia começado a passar mais tempo em Petrópolis, trabalhando remotamente sempre que possível, e participando ativamente dos preparativos para a chegada do bebê. Antônio visitava regularmente, trazendo flores, ajudando com pequenos reparos na casa e demonstrando, através de ações, sua determinação de reconstruir a confiança perdida. Foi durante um desses fins de semana familiares que Thor fez uma descoberta que mudaria completamente a percepção de todos sobre seu passado heróico. Carolina havia sugerido instalar um pequeno playground no quintal para quando o bebê crescesse um pouco. Era um projeto conjunto. Ela financiaria os materiais, Antônio providenciaria a instalação e Esperança supervisionaria para garantir que tudo ficasse perfeito. Vamos ter que nivelar esta parte do terreno, disse Antônio, examinando a área próxima à mangueira centenária que dominava o fundo do quintal. Precisa escavar uns 30 centímetros para criar uma base sólida. Thor acompanhava todo o planejamento com interesse em comum. Caminhou até a exata área que Antônio havia indicado e começou a farejar intensamente o chão, como se tivesse detectado algo específico. Depois de alguns minutos, começou a cavar deliberadamente, seus movimentos focados e determinados. O que será que ele está procurando? Perguntou Carolina, intrigada com o comportamento súbito do cão. Thor nunca fez isso antes, observou Esperança. Ele não é dado a cavar buracos sem motivo.
Antônio se aproximou do local onde Thor escavava com crescente intensidade. O cão havia removido uma quantidade considerável de terra e parecia estar seguindo algo específico. Um odor, uma textura, alguma pista que apenas seus sentidos aguçados podiam detectar. Calma, garoto, disse Antônio, tentando entender o que estava acontecendo. Deixa eu ajudar você. Pegou uma pá e começou a escavar cuidadosamente no local que Thor havia indicado. Cerca de 40 centímetros abaixo da superfície, a pá atingiu algo sólido e metálico. Tem alguma coisa aqui embaixo, anunciou ele, removendo mais terra com as mãos. Parece uma caixa. O que emergiram do solo foram os restos corroídos de uma pequena caixa militar, claramente enterrada há algum tempo. Dentro, protegidos por um plástico grosso, havia documentos, fotografias e medalhas que contavam uma história muito mais rica sobre o passado de Thor do que qualquer um deles havia imaginado. Meu Deus, sussurrou Esperança, examinando cuidadosamente os documentos. Estes são registros oficiais das operações que Thor participou. As fotografias mostravam Thor em ação durante suas operações de serviço. Uma delas o mostrava ao lado de policiais em uniforme, claramente depois de uma operação bem-sucedida. Outra mostrava o momento em que ele encontrou duas crianças desaparecidas, seu focinho tocando delicadamente o rosto de uma menina de aproximadamente 6 anos. Operação Esperança, salvamento de refém civil, leu Carolina de um dos documentos oficiais. Thor localizou e sinalizou a presença de 3 crianças sequestradas em cativeiro subterrâneo após 48 horas de busca intensiva. Operação Proteção Familiar, continuou Antônio lendo outro documento. Cão Thor identificou e neutralizou ameaça armada durante situação de violência doméstica, protegendo mãe e 2 filhos menores. Havia ainda outro documento que deixou todos emocionados. Medalha de Honra Militar Canina, concedida ao Doberman Thor pelos serviços excepcionais prestados à comunidade de Petrópolis durante 7 anos de serviço ativo, incluindo o salvamento direto de 15 vidas humanas e participação em mais de 200 operações de busca e apreensão. Thor observava calmamente enquanto sua família descobria os detalhes de seu passado heróico. Era como se ele soubesse que este momento era importante, mas que sua identidade não dependia de reconhecimento ou admiração. Dependia do serviço contínuo àqueles que amava. Thor, disse Esperança, ajoelhando-se ao lado dele e acariciando sua cabeça. Você é muito mais especial do que jamais imaginei. 15 vidas, garoto. Você salvou 15 vidas. Carolina pegou uma das fotografias que mostrava Thor com as crianças resgatadas e sentiu lágrimas em seus olhos. E agora ele está aqui, protegendo nossa família. É como se... Ela hesitou procurando as palavras certas. É como se fosse o destino, como se ele tivesse sido enviado especificamente para nós. Antônio examinou as medalhas com respeito reverente. Este cão deveria estar em um museu sendo homenageado, e está aqui, vivendo tranquilamente conosco como se fosse um cachorro comum. Não há nada de comum nele, disse Esperança, e acho que é exatamente por isso que está conosco. Ele ainda tem uma missão. Foi durante o almoço, enquanto discutiam a descoberta extraordinária sobre Thor, que Carolina tomou uma decisão importante. Havia estado refletindo sobre mudanças que queria fazer em sua vida desde que descobriu a gravidez, e a revelação sobre o passado heróico de Thor a inspirou a finalmente compartilhar algo que vinha mantendo em segredo. Mãe, pai, começou ela, respirando fundo. Há algo sobre minha situação financeira que vocês não sabem. Esperança e Antônio pararam de comer, percebendo o tom sério da filha. O que é, querida? Perguntou Esperança. Minha empresa não apenas cresceu bem nos últimos anos, ela se tornou muito, muito bem-sucedida. Mais do que eu jamais imaginei quando comecei. Carolina pausou, como se estivesse organizando como revelar uma informação que mudaria completamente a dinâmica familiar. Eu sou milionária, mãe. Não apenas confortável financeiramente. Eu tenho recursos suficientes para mudar completamente nossas vidas. O silêncio que seguiu foi carregado de surpresa e incompreensão. Milionária? Repetiu Antônio, claramente chocado. Carolina,
Como isso é possível? Sua empresa de tecnologia? Desenvolvemos um software de segurança digital que se tornou padrão em várias indústrias. As vendas explodiram nos últimos 3 anos. Eu tenho participação majoritária e os lucros? Ela hesitou. Os lucros são muito maiores do que qualquer coisa que imaginávamos. Esperança segurou a mão da filha, processando lentamente a informação. Por que você nunca contou isso para nós? Porque eu tinha medo, admitiu Carolina. Medo que vocês se aproximassem de mim pelo dinheiro. Medo que isso complicasse nossa reconciliação. Queria ter certeza de que nossa família estava se reunindo por amor, não por interesse. Thor, que havia permanecido deitado próximo à mesa durante toda a conversa, se levantou e caminhou até Carolina, como se pudesse sentir a vulnerabilidade em sua voz. E agora? Perguntou Antônio suavemente. Por que está nos contando agora? Porque quero usar essa fortuna para algo significativo. Quero comprar uma casa grande, onde todos nós possamos viver juntos. Você, mãe, eu e o bebê. Quero que meu filho cresça cercado de família, que conheça histórias, tradições, que tenha avós presentes. Carolina olhou para Thor, que havia se posicionado ao lado dela, como se oferecesse apoio. E quero criar uma fundação que ajude idosos solitários e animais abandonados. Thor me inspirou. Ele dedicou anos de sua vida salvando pessoas. E agora está aqui, cuidando de nós. Quero retribuir essa generosidade ao mundo. Esperança sentiu lágrimas brotando em seus olhos. A filha que havia criado, que havia perdido por 5 anos, estava propondo não apenas uma reunião familiar, mas uma forma de honrar os valores que ela sempre havia tentado ensinar. Carolina, isso é maravilhoso. Mas você tem certeza? Uma mudança tão grande? Mãe, passei 5 anos construindo sucesso profissional, mas me sentindo vazia por dentro. A única coisa que realmente me fez feliz foi voltar para casa, estar com vocês. O dinheiro só vale alguma coisa se for usado para criar significado. Antônio se emocionou visivelmente. Carolina, você se tornou uma mulher extraordinária, muito melhor do que eu jamais fui. Pai, você está aqui, tentando fazer a coisa certa. Isso importa mais do que os erros do passado. Naquela tarde, enquanto planejavam o futuro da família expandida, Thor fez sua ronda habitual pelo quintal. Mas desta vez, havia algo diferente em seu comportamento. Era como se ele soubesse que sua missão estava evoluindo novamente, de proteger uma senhora solitária, para reunir uma família fragmentada, e agora para guardar um legado que se estenderia muito além das paredes daquela casa simples em Petrópolis. À noite, quando todos se preparavam para dormir, Esperança encontrou Thor em sua posição habitual no corredor, mas ele estava olhando para fora da janela, com uma expressão que ela interpretou como satisfação tranquila. Thor, disse ela suavemente, você sabia, não sabia? Desde o primeiro dia você sabia que algo especial ia acontecer. Thor a olhou com aqueles olhos sábios, e pela primeira vez desde que chegara à sua casa, permitiu-se relaxar completamente. Não era a vigilância alerta de sempre, mas o relaxamento de alguém que sabia que sua missão estava sendo cumprida com sucesso. A descoberta de seu passado heróico e a revelação da fortuna de Carolina eram apenas peças de um quebra-cabeças maior que estava se formando. Uma família estava sendo reunida, recursos estavam sendo direcionados para propósitos nobres, e tudo isso havia começado com a decisão aparentemente simples de uma senhora solitária de adotar um cão rejeitado pela idade. Era como se o universo tivesse orquestrado cuidadosamente cada elemento para criar algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado individualmente. 6 meses depois, a nova casa em Petrópolis estava pronta para receber sua família multigeracional. Carolina havia escolhido um terreno amplo nas colinas da cidade, com vista para as montanhas e espaço suficiente para abrigar 3 gerações confortavelmente. A arquitetura respeitava o estilo imperial da região, mas com todas as comodidades modernas necessárias. Thor inspecionou cada centímetro da nova propriedade com o mesmo profissionalismo que havia demonstrado na casa antiga. Mas desta vez, sua missão era proteger não apenas Esperança,
mas uma família completa que estava prestes a crescer ainda mais. O quarto do bebê ficava estrategicamente posicionado entre o quarto de Carolina e o de Esperança, permitindo que ambas pudessem auxiliar nos cuidados noturnos. Antônio havia escolhido um quarto no andar térreo, próximo ao escritório que Carolina usaria para trabalhar remotamente, mas respeitosamente separado para manter os limites apropriados na delicada reconstrução de sua relação familiar. "É perfeita, Carolina", disse Esperança, observando o amplo quintal onde Thor já havia estabelecido suas rotas de patrulhamento. "Mas você tem certeza sobre toda essa generosidade? É muito dinheiro investido." "Mãe", respondeu Carolina, acariciando a barriga de 7 meses, "durante anos eu acumulei riqueza sem propósito real. Agora finalmente sei para que serve. Serve para criar um lar, onde meu filho possa crescer cercado de amor, histórias e tradições familiares." A Fundação Thor Esperança também havia se concretizado rapidamente. Carolina havia contratado uma equipe profissional para administrar os projetos, que incluíam um programa de adoção de cães policiais aposentados, assistência a idosos solitários e um centro de treinamento para animais de terapia. O próprio Thor havia se tornado involuntariamente o embaixador da fundação, aparecendo em materiais promocionais e eventos especiais. Foi durante uma dessas visitas à fundação que conheceram um jovem pastor alemão abandonado chamado Bento. O filhote havia sido encontrado em situação de maus tratos, mas demonstrava uma inteligência excepcional e instintos protetivos naturais que lembravam os de Thor em idade jovem. Ele poderia ser treinado como cão de terapia, sugeriu a veterinária da fundação. Tem temperamento perfeito para trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Thor observou Bento com interesse paternal. Era como se reconhecesse no jovem pastor alemão um potencial que precisava ser desenvolvido. Durante as visitas à fundação, começou espontaneamente a demonstrar comportamentos de mentoria, ensinando ao filhote técnicas básicas de observação e proteção. "Thor está treinando Bento", observou Carolina maravilhada. "É como se ele soubesse exatamente o que fazer. Talvez devêssemos adotá-lo também", sugeriu Esperança. "A casa é grande e Thor parece ter se afeiçoado a ele." Antônio, que havia acompanhado a família na visita, concordou entusiasticamente. "Uma casa com 2 cães protetores? Carolina e o bebê vão estar mais seguros que na delegacia." Assim, Bento se juntou à família, trazendo energia juvenil que complementava perfeitamente a experiência madura de Thor. O Doberman assumiu claramente o papel de mentor, ensinando ao jovem pastor alemão não apenas técnicas de proteção, mas também a dinâmica familiar, quando ser alerta, quando relaxar, como interpretar os humores e necessidades de cada membro da família. Dezembro chegou com uma atmosfera festiva especial. Carolina estava no 8º mês de gravidez, radiante e ansiosa pela chegada do bebê. A família decidiu organizar uma festa de Natal que seria também uma celebração antecipada do nascimento iminente. Dona Mercedes, agora uma visita regular na nova casa, ajudou Esperança a preparar as tradições culinárias da família: brigadeiros, rabanadas, farofa especial e o famoso pernil que Esperança fazia desde que Carolina era criança. "É maravilhoso ver uma família se reconstruindo assim", comentou Dona Mercedes, observando Thor e Bento brincando no quintal enquanto supervisionavam os preparativos. "E tudo começou com um ato de bondade simples: adotar um animal que ninguém mais queria." A festa de Natal reuniu não apenas a família, mas também vizinhos, funcionários da fundação e até mesmo o sargento que havia facilitado a adoção inicial de Thor. O Doberman circulou pela festa com dignidade real, cumprimentando convidados e mantendo sempre uma postura alerta, mas relaxada. "Thor", disse o sargento, encontrando o cão no jardim, "você se aposentou muito bem, companheiro. Ainda está servindo à comunidade, só que de forma diferente." Foi durante essa festa que Carolina sentiu as primeiras contrações, inicialmente discretas, mas gradualmente mais intensas e regulares. Thor foi o primeiro a perceber que algo estava acontecendo, posicionando-se próximo a ela e observando atentamente suas expressões faciais.
Mãe, disse Carolina calmamente, segurando a mão de Esperança. Acho que é hora. O que se seguiu foi uma mobilização familiar perfeita. Antônio correu para buscar o carro, Esperança pegou a mala que estava preparada há semanas e Thor assumiu uma postura de proteção máxima, como se compreendesse que um momento crucial estava chegando. No hospital, Thor não pôde entrar, mas permaneceu no estacionamento com Antônio, mantendo vigília. Bento ficou em casa com Dona Mercedes, que se oferecera para cuidar da propriedade durante a ausência da família. 12 horas depois, Esperança Carolina Silva, batizada com o nome da avó, nasceu chorando alto e saudável. Carolina havia insistido em homenagear a mãe e, quando Esperança soube do nome escolhido, chorou de emoção. Ela é perfeita, sussurrou Esperança, segurando a neta pela primeira vez. Igualzinha a você quando nasceu. Antônio, observando sua filha amamentando sua neta, sentiu uma completude que não experimentava há anos. Os erros do passado não podiam ser apagados, mas o futuro se estendia brilhante à frente, cheio de oportunidades de redenção e amor. Quando voltaram para casa, Thor examinou cuidadosamente a recém-nascida. Aproximou-se dela com delicadeza extrema, farejando suavemente, antes de se posicionar próximo ao berço, em uma postura que deixava claro: esta pequena pessoa estava agora sob sua proteção especial. Bento observou todo o ritual com atenção, aprendendo mais uma lição importante de seu mentor: como integrar um novo membro vulnerável ao círculo de proteção da matilha. Os primeiros meses com a bebê trouxeram uma dinâmica completamente nova para a casa. Esperança ajudava com os cuidados noturnos, lembrando-se dos dias quando Carolina era pequena. Antônio se revelou um avô dedicado, cantando canções de ninar que havia cantado para Carolina décadas antes. Carolina equilibrava a maternidade com a supervisão remota da fundação, descobrindo uma completude que nunca havia experimentado mesmo durante seus maiores sucessos profissionais. Thor e Bento assumiram turnos de vigilância, garantindo que sempre houvesse um protetor próximo ao berço. Era impressionante observar como os dois cães haviam desenvolvido um sistema de comunicação silenciosa para coordenar suas responsabilidades de segurança familiar. Foi durante uma tarde de março, quando a pequena Esperança já tinha 3 meses, que a família recebeu uma visita inesperada que trouxe a história de Thor ao seu círculo completo. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, acompanhada de 2 crianças pequenas, tocou a campainha. Quando Esperança atendeu, a visitante se apresentou como Carla Mendes, assistente social da prefeitura. Dona Esperança, vim aqui por causa de uma situação especial envolvendo Thor. Posso conversar com a senhora? Intrigada, Esperança convidou a visita para entrar. Thor apareceu imediatamente, e quando viu Carla, sua reação foi surpreendente. Sua cauda começou a abanar vigorosamente e ele se aproximou dela como se a reconhecesse. Thor me salvou há 5 anos, explicou Carla, acariciando o Doberman com familiaridade. Eu e meus 2 filhos estávamos presos em uma situação de violência doméstica. Thor foi parte da equipe que nos resgatou e garantiu nossa segurança. As crianças, 2 meninos de aproximadamente 6 e 8 anos, abraçaram Thor como se reencontrassem um amigo querido da família. Desde então, acompanho as notícias sobre Thor através de contatos na polícia. Quando soube sobre a fundação que vocês criaram e sobre como ele encontrou uma nova família aqui, eu precisava vir agradecer pessoalmente. Carolina, que havia descido das escadas com a bebê nos braços, ficou emocionada ao ouvir o relato. Thor salvou vocês? Literalmente, confirmou Carla. Mas mais que isso, ele nos inspirou a reconstruir nossas vidas. Hoje eu trabalho ajudando outras mulheres em situações similares. Meus filhos cresceram sabendo que heróis existem, que há pessoas e animais dispostos a proteger os vulneráveis. Thor observou a reunião com satisfação evidente. Era como se todos os fios de sua vida estivessem se conectando. Seu passado de serviço, seu presente de proteção familiar. E o impacto duradouro que sua existência havia criado na vida de outras pessoas. Carla, disse Esperança, você e seus filhos gostariam de ficar para o almoço? Thor adoraria passar mais tempo com vocês. E nós adoraríamos ouvir mais sobre o trabalho que você faz.
O almoço se transformou em uma tarde inteira de histórias e conexões. Carla contou sobre seu trabalho com mulheres em situação de risco. Carolina explicou os projetos da Fundação e descobriram várias formas de colaborar para expandir o impacto de suas iniciativas. É incrível como tudo se conecta, observou Antônio, observando Thor brincar calmamente com os meninos no jardim. Thor continua salvando vidas, só que agora de forma indireta. Quando Carla e os filhos se despediram, deixaram um convite para que a família visitasse o centro de apoio onde ela trabalhava. Era mais uma forma da história de Thor gerar círculos crescentes de impacto positivo na comunidade. Naquela noite, enquanto a casa se aquietava para o descanso, Esperança encontrou Thor em sua posição habitual no corredor, mas ele não estava em alerta máximo como costumava ficar. Estava em um estado de vigilância tranquila, confiante de que sua família estava segura e completa. Thor, disse ela suavemente, ajoelhando-se ao lado dele, você fez muito mais que me proteger de um assaltante naquela noite. Você trouxe minha filha de volta, ajudou a curar nossa família, inspirou uma fundação que está ajudando centenas de pessoas e animais. Você não é apenas um herói, você é um milagre. Thor a olhou com aqueles olhos sábios e pressionou gentilmente sua cabeça contra a mão dela. Era um gesto simples, mas carregado de comunicação profunda, gratidão mútua, amor incondicional e a satisfação de dois seres que haviam encontrado propósito um no outro. 6 meses depois, quando a pequena Esperança deu seus primeiros passos, foi diretamente em direção a Thor, que permaneceu imóvel como uma estátua para que ela pudesse se apoiar nele com segurança. Bento observou atentamente, aprendendo mais uma lição sobre paciência e proteção gentil. A Fundação Thor Esperança havia se expandido para 3 estados, ajudando centenas de idosos solitários e facilitando a adoção de dezenas de animais de serviço aposentados. Carolina havia descoberto que usar sua fortuna para fins beneficentes trazia uma satisfação muito maior que qualquer sucesso comercial havia proporcionado. Antônio se tornara um voluntário dedicado da Fundação, encontrando na dedicação ao projeto uma forma de redenção pelos anos perdidos. Sua relação com Esperança permanecia respeitosa e carinhosa, mas havia amadurecido para uma amizade profunda baseada no cuidado mútuo e no amor compartilhado por Carolina e pela neta. Em uma tarde de domingo, 1 ano e meio depois da adoção inicial de Thor, a família estava reunida no jardim para um churrasco. A pequena Esperança engatinhava pelo gramado sob a supervisão atenta dos 2 cães. Carolina planejava expansões para a fundação, Antônio cuidava da grelha e Dona Mercedes contava histórias da vizinhança antiga para quem quisesse ouvir. Sabe, disse Carolina observando Thor deitado tranquilamente na sombra, enquanto Bento brincava com a bebê. Às vezes penso como nossa vida seria diferente se você não tivesse adotado Thor naquele dia. Não seria vida, respondeu Esperança simplesmente. Seria apenas existência. Thor não nos trouxe apenas proteção. Ele nos trouxe propósito, conexão, uma razão para sermos melhores do que éramos. Thor levantou a cabeça ao ouvir seu nome, observou sua família reunida e feliz e voltou a relaxar. Sua missão havia evoluído muito além do que qualquer protocolo de treinamento poderia ter antecipado. Ele havia começado como um cão de serviço treinado para proteger, se tornado um companheiro para uma senhora solitária e, finalmente, se transformado no coração emocional de uma família reconstruída que agora espalhava amor e cuidado para centenas de outras pessoas e animais. Quando as estrelas apareceram no céu de Petrópolis naquela noite, Thor fez sua última ronda de segurança do dia. Mas desta vez, não estava apenas verificando ameaças. Estava contemplando um reino que ele havia ajudado a criar através do simples ato de ser fiel à sua natureza protetiva e amorosa. A história que havia começado com uma senhora de 72 anos, adotando um cão rejeitado por sua idade, havia se transformado em um legado de amor, proteção e serviço que se espalharia por gerações. Thor havia provado que heróis vêm em todas as formas, idades, e que às vezes os milagres mais extraordinários nascem dos atos mais simples de compaixão. E quando a pequena Esperança, anos mais tarde,
ouvisse a história completa de como o cachorro mais especial do mundo havia salvado sua família e transformado suas vidas, ela entenderia que os verdadeiros heróis não buscam reconhecimento. Eles simplesmente aparecem exatamente quando mais precisamos deles, com 4 patas e corações infinitamente generosos, prontos para transformar nossa existência em algo muito maior do que jamais imaginamos possível. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Esperança e Thor tenha tocado profundamente seus corações, assim como ela transformou para sempre as vidas de todas as pessoas envolvidas. Esta narrativa nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar, que família se constrói com amor e perdão, e que os maiores heróis frequentemente aparecem quando menos esperamos, às vezes em 4 patas, sempre no momento exato em que mais precisamos deles. Para continuar vivenciando histórias igualmente emocionantes e transformadoras, encontre em nossa playlist especial de narrativas que celebram a força dos laços familiares e o poder redentor do amor incondicional. Se esta história os emocionou tanto quanto a nós, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like, pois todos os dias trazemos conteúdos únicos que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências com animais especiais, que transformaram suas vidas, e não percam nossos próximos episódios, onde continuaremos explorando histórias que nos lembram da magia que existe nos encontros mais inesperados do destino.